Esta é uma história fictícia, inspirada em situações reais que muitas pessoas vivem. Patrícia tinha 38 anos e uma vida que, vista de fora, parecia perfeita. Casada há 10 anos com Marcos, 2 filhos pequenos, uma casa confortável no subúrbio. Mas, nos últimos 3 meses, algo havia mudado na rotina do marido. E Patrícia, por mais que tentasse ignorar, não conseguia deixar de notar. Marcos começou a viajar mais a trabalho. Reuniões que terminavam tarde, jantares corporativos que se estendiam até altas horas. Um perfume diferente, que às vezes sentia na gola das camisas dele, quando as separava para lavar. Numa quinta-feira à noite, Marcos avisou que teria um jantar de negócios importante e que provavelmente chegaria tarde. Patrícia, sentada sozinha na sala, depois de colocar os filhos para dormir, sentiu uma inquietação que não conseguia explicar racionalmente. Precisava sair, respirar, pensar em outra coisa. Pediu um carro por aplicativo para ir até a casa da irmã, que morava a alguns bairros de distância. O motorista, um homem de meia idade chamado Roberto, era do tipo conversador, dos que preenchem o silêncio da viagem com comentários sobre o trânsito e o tempo. Patrícia respondia com monossílabos, a mente longe, presa nos próprios pensamentos. Foi quando pararam em um sinal vermelho, próximo a um restaurante conhecido da cidade, que Patrícia sentiu o coração parar. Ali, através do vidro do restaurante, iluminado pela luz âmbar do ambiente, estava Marcos. Não em uma reunião de negócios, mas sentado à mesa com uma mulher que Patrícia nunca havia visto. As mãos entrelaçadas sobre a toalha branca, os rostos próximos demais para qualquer interpretação inocente. "A senhora está bem?" Ficou branca de repente? Perguntou o motorista, notando a mudança repentina na passageira. Pode parar aqui um momento, por favor?" Pediu Patrícia, a voz tremendo, os olhos fixos na cena do outro lado do vidro. Roberto parou o carro na esquina. Sem entender completamente o que se passava, mas percebendo que algo grave estava acontecendo com aquela passageira. Patrícia ficou ali, observando através da janela do carro, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Viu Marcos rir de algo que a mulher disse. Viu ele tocar gentilmente a mão dela sobre a mesa. Viu um gesto de intimidade, que 12 anos de casamento nunca lhe deixaram dúvidas sobre o que significava. Pensou em descer do carro, entrar no restaurante, fazer uma cena, mas as pernas não obedeciam, e uma parte racional dela sabia que aquele não era o momento, nem o lugar. "A senhora conhece essas pessoas?" perguntou Roberto, com cautela, percebendo as lágrimas que começavam a se formar nos olhos da passageira. "O homem ali é meu marido", disse Patrícia, a voz quebrando na última palavra. Roberto ficou em silêncio por um instante, sem saber o que dizer diante de uma situação tão delicada, mas movido por uma compaixão genuína. Ofereceu o que podia. "Sinto muito, senhora. Quer que eu continue a viagem, ou prefere ficar mais um pouco aqui, para ter certeza do que está vendo?" Patrícia respirou fundo, tentando organizar os pensamentos em meio ao caos emocional que a dominava. "Pode continuar. Eu já vi o suficiente." A viagem até a casa da irmã transcorreu em silêncio. Patrícia olhando pela janela, sem realmente ver a paisagem, repetindo mentalmente a cena que acabara de testemunhar. A irmã, Camila, ao abrir a porta e ver o rosto pálido de Patrícia, soube imediatamente que algo estava muito errado. "Patrícia, o que aconteceu? Você está tremendo." Entre lágrimas, Patrícia contou tudo. A viagem de aplicativo, o restaurante, Marcos com outra mulher, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Você tem certeza do que viu?" perguntou Camila. "Camila, eu conheço meu marido há 12 anos. Eu sei reconhecer quando alguém está apaixonado por outra pessoa." Passou a noite na casa da irmã, incapaz de voltar para casa e fingir que nada havia acontecido. Marcos ligou 3 vezes, mensagens perguntando onde ela estava.
mas Patrícia não respondeu nenhuma delas. Na manhã seguinte, depois de uma noite quase sem dormir, Patrícia decidiu que precisava confrontar Marcos diretamente, sem mais adiar o inevitável. Voltou para casa enquanto os filhos estavam na escola, encontrando Marcos tomando café na cozinha, com uma expressão de quem não fazia ideia do que estava por vir. Onde você estava ontem à noite? Eu liguei várias vezes. Eu estava na casa da Camila, depois de te ver no restaurante com aquela mulher. O rosto de Marcos perdeu toda a cor. A xícara de café tremeu levemente em sua mão, antes de ser colocada sobre a mesa. Patrícia, eu posso explicar. Não, Marcos. 12 anos de casamento, e eu descobri a verdade através da janela de um carro de aplicativo. Você não vai explicar nada que já não esteja claro. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra poderia ter sido. Marcos, finalmente, admitiu tudo. Um caso que já durava 4 meses, começado com uma colega de trabalho durante uma viagem de negócios, que havia se transformado em algo que ele mesmo não sabia mais como controlar. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Patrícia. Decidiu, com o apoio da irmã e de uma terapeuta que precisava de tempo e espaço para decidir o que fazer com o casamento e com sua própria vida. Marcos se mudou temporariamente para a casa dos pais, dando a Patrícia o espaço que ela pedira. Nas semanas seguintes, ele buscou terapia individual, tentando entender as próprias escolhas, enquanto Patrícia reconstruía pouco a pouco a própria identidade fora do papel de esposa e mãe que havia ocupado por tantos anos. Passou-se quase um ano até que Patrícia tomasse a decisão final. Não foi um perdão fácil nem imediato, mas depois de meses de terapia individual e, eventualmente, de casal, decidiu dar uma segunda chance ao casamento. Não porque esquecera o que havia acontecido, mas porque viu, nas ações concretas de Marcos, um esforço genuíno de mudança. Eu não escolhi ficar por comodismo, ou por medo de ficar sozinha. Eu escolhi ficar porque, depois de muita reflexão, acreditei que valia a pena tentar reconstruir o que tínhamos, com bases mais honestas do que antes. Hoje, quando Patrícia conta essa história para amigas próximas, sempre menciona, com um misto de ironia e gratidão, aquele motorista de aplicativo chamado Roberto, que por acaso a levou direto para uma verdade que ela precisava enxergar. Às vezes a vida usa os caminhos mais inesperados para nos mostrar o que realmente precisamos ver. Um simples pedido de carro por aplicativo mudou o rumo da minha vida inteira.